Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos. Nós louvamos a Deus porque mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de juntos nos reunirmos para exaltar e bendizer ao seu santo nome. Que a graça e a paz de nosso soberano Salvador seja sobre a tua vida e a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse culto a Deus, ainda que à distância, mas unidos pelo sangue de Cristo Jesus, fazendo a leitura do Salmo de número 25, versículos 1 a 5. Salmo de número 25, versículos 1 a 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Salmo de número 25, versículos 1 a 5. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Nós vamos agora, queridos, cantar o hino de número 10 do nosso cenário, que diz que, ainda que criaturas, fomos escolhidas por Deus para exaltar e bendizer a esse Senhor maravilhoso. Hino de número 10 do nosso cenário Novo Cântico. Cantemos todos juntos. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Aleluia! Proclamemos o nome do nosso bom Deus, do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo e do bondoso Espírito Santo. Vamos fazer a primeira oração da noite de hoje, que é uma oração de adoração a Deus. Não permita, queridos, que nada atrapalhe esse momento que você está tendo com o Senhor agora. Se você, porventura, alguém chegar na tua casa para visitar você, aproveite e convide a ele. Fale assim, ou convide a ela, fale assim: venha adorar a Deus comigo. Que nada e que ninguém atrapalhe agora a tua comunhão com Deus. Oremos. Senhor, nós adoramos a Ti e bendizemos ao Teu santo nome.
Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos criados para adorar-te, fomos criados para exaltar-te e fomos criados para bendizer ao teu santo nome. Senhor, recebe esse culto que inicialmente agora prestamos a ti, proclamando que a adoração é devida exclusivamente a ti e que nós não reconhecemos outro Senhor a não ser Jesus Cristo, único em quem há salvação. Que tu recebas, ó Deus, este culto agora e que tudo o que façamos aqui seja exclusivamente para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Queridos, para o nosso momento de confissão agora, momento este que nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, que nós nos apresentamos diante de Deus com o coração quebrantado, contrito, com toda a reverência, que nós batemos no peito e falamos assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Nós vamos nos preparando para esse momento, fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Leitura, preparando para o momento de confissão de pecados. Leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha alma e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e conte para Deus tudo aquilo que você fez no decorrer desta semana, que você sabe que o entristeceu, quer sejam por palavras, quer sejam por ações, quer sejam por intenções do teu coração, quer seja até porque você muitas vezes se omitiu para falar da bondade e da graça do nosso bom Deus. Logo em seguida eu farei uma oração em voz audível. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti agora. Nós reconhecemos que somos pecadores, ó Deus. Nós reconhecemos que se fosse pelas nossas próprias atitudes, nós jamais teríamos a possibilidade de entrar em Tua presença para clamar a Ti, ó Deus, e falar: tenha misericórdia de nós. Mas é porque o véu foi rasgado através da obra
redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é que nós nos atrevemos a entrar no Santo dos Santos e falar contigo agora: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, porque durante essa semana nós fizemos muitas coisas que não devíamos. Nós falamos coisas que nós não devíamos. O nosso coração desejou fazer coisas que não deveria passar pelo coração de alguém que se diz redimido por Cristo Jesus. E nós muitas vezes nos omitimos por alguma palavra que deveríamos falar da Tua graça a alguém, mas nós até nos envergonhamos e nós não fizemos isso. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós falhamos contigo. E é por isso que nós estamos nesse momento reconhecendo a nossa falha diante de Ti. E reconhecendo também, ó Deus, que uma vez que nosso coração está contrito, está quebrantado diante de Ti, o Senhor recebe-nos, ó Deus, como a filhos amados, como a filhos queridos, e o Senhor nos perdoa. Senhor, por pior que tenha sido o nosso pecado, por mais infame que tenha sido ao Teu Espírito, ó Deus, quando nós nos arrependemos e nós verdadeiramente abandonamos a Ele, o Senhor nos perdoa. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa e reta diante de Ti. Que o Senhor nos perdoe também, ó Deus, todas as vezes que nós, durante esta semana, falamos coisas que nós não devíamos aos nossos irmãos. Que nós falamos palavras que magoamos a eles. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos e conduza-nos para que nós não façamos mais isso. E para que nós possamos ter cada vez mais a condução e a direção do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. Queridos, é porque nós temos a alegria de reconhecer o perdão de Cristo Jesus, que logo em seguida, após o momento de confissão de pecados, nós temos a oportunidade de sermos gratos a Deus e de termos um compromisso de fé e de gratidão para com Ele. E para esse momento de gratidão, nós faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos relatou o evangelista Marcos, no capítulo de número 10, versículos 46 a 52. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 a 52. Nós estamos nos preparando, queridos, para a nossa oração de gratidão. Nós vamos ser gratos a Deus agora por tantas bênçãos que Ele nos proporciona. E certamente, a principal delas é a bênção da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 10, versículos 46 a 52. Logo em seguida eu farei uma oração de gratidão a Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamai-o então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Agradeçamos a Deus, queridos, porque nós éramos cegos
E hoje nós enxergamos, porque nós não tínhamos por onde andar, nós não tínhamos a quem seguir, e o Senhor Jesus, uma vez Ele veio ao nosso encontro, Ele nos chamou, e hoje nós temos a oportunidade de segui-lo, porque Ele é o maior amor da nossa vida, e certamente esse é o maior motivo do nosso coração ser grato a Deus. Nós vamos agora ter um instante de uma oração de gratidão. Agradeça a Deus aí onde você está, agradeça a Deus pela tua salvação. E se você ainda não tem certeza da tua salvação, você pode pedir a Deus para que nesse instante, dentro de poucos momentos, logo em seguida após essa oração, após um cântico, para que o Senhor fale ao teu coração, através da pregação da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos e bendizemos ao teu santo nome. Senhor, nós somos gratos pela imensa salvação que nós recebemos de Cristo Jesus. Senhor, nós damos graças a Ti, ó Deus, porque não fomos nós que fomos ao Teu encontro, mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Conforme o cego Bartimeu, que o Senhor Jesus o chamou uma vez, nós também que estávamos cegos, o Senhor nos chamou. E nós atendemos ao Teu chamado, e é por isso que estamos aqui, Senhor. Que Tu continues, Senhor, abrindo a nossa visão, dia após dia. Que o Senhor coloque em nossa canção uma canção de gratidão, para que nós sejamos gratos a Ti por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, ó Deus. Porque se nós temos alguma coisa, se nós somos alguma coisa, se nós temos uma família, se nós temos um trabalho, se nós temos uma casa, se nós temos um carro, se nós temos um diploma, tudo isso foi porque o Senhor nos concedeu e é graça Tua, Deus. Se o Senhor resolve tirar o ar de nós, nem o ar nós teríamos para respirá-lo. E é por isso que nós damos graças a Ti, é por isso que nós Te exaltamos, e é por isso que nós reconhecemos que tudo é graça Tua. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer que sem Ti nós nada somos. Nós damos graças a Ti também, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de, através das mídias tecnológicas, nós podemos nos reunir, Senhor, e podemos falar ao Teu povo, nós podemos pregar a mensagem ao Teu povo, e nós damos graças a Ti, ó Deus, porque ainda que muitas vezes, ainda que durante todos esses meses as portas da igreja estiveram fechadas, nós não deixamos de pregar a Tua palavra um domingo sequer nesse púlpito. Isso também, ó Deus, é graça Tua. Nós Te agradecemos e damos todo louvor, toda honra e toda glória ao Teu santo nome, e oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos ter agora uma canção, nós vamos ouvir uma canção nesse momento, e logo em seguida nós vamos ter o privilégio de ouvir Reverendo Joselmar Pereira Gomes. Reverendo Joselmar, ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana de Jardim, Califórnia, e ele é vice-presidente do nosso presbitério. Você vai, no momento que você vai ouvir essa canção, você vai pedir para que Deus fale ao teu coração, porque logo em seguida dessa canção, Reverendo Joselmar já vai entrar e já vai pregar a palavra de Deus ao nosso coração. Não deixe que nada e que ninguém atrapalhe agora a palavra de Deus de chegar ao teu coração, e que você escancare bem alto, bem largo as janelas do teu coração, para que você possa ouvir a pregação da palavra de Deus após essa canção. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre.
sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Graça e paz a todos os queridos. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de poder compartilhar a sua palavra para todos os queridos irmãos. E à luz da palavra do Senhor, eu farei a leitura nesse instante no livro, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, eu farei a leitura do versículo 10 até o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar nesse instante, queridos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, e nesse instante, ó Pai, rogar pela iluminação do teu Santo Espírito para o entendimento da tua palavra, para que o teu povo assim seja edificado através da tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Neste mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. É sabido que no dia 31 de outubro de 1517, Deus assim usa Martinho Lutero para iniciar, dar esse start na Reforma Protestante, ou nessas reivindicações em que a igreja estava tão distante da palavra do Senhor, e Lutero, então, usado por Deus, ele assim o faz. Nós atentamos quando falamos da Reforma Protestante e falamos que Martinho Lutero ele teve esse start, ele teve esta iluminação do Espírito Santo lendo Romanos,
no capítulo 1, os versículos 16 e 17. Mas não foi somente nesses versículos ou neste capítulo ou por causa disso. Nós sabemos que Martinho Lutero era um estudioso da palavra do Senhor, era um professor na Universidade de Wittenberg e ele debruçava-se, a partir do momento que ele debruçou sobre o livro de Romanos, e o livro de Romanos é maravilhoso, com tantos ensinos, com tantas bases doutrinárias, assim foi trazendo ao coração de Lutero uma chama tal que trouxe à luz da sua mente o entendimento que a salvação ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo, e diante deste fato e o que estava acontecendo naquele período, o que a igreja estava praticando com venda de indulgências, ou seja, a igreja estava vendendo cartas para perdão de pecados de entes queridos que já haviam sido mortos ou que já havia morrido, né? E muitos familiares assim adquiriam essas cartas, entendendo e acreditando que as almas dos seus entes queridos saíam do purgatório e iam direto para o céu. Martinho Lutero percebeu claramente isso e então iniciou esse processo da reforma protestante. E 3 anos depois, Martinho Lutero foi excomungado. Em 1520, Martinho Lutero foi excomungado da Igreja Católica, visto que ele foi chamado a renegar todos os seus escritos, tão conhecido ali na sua reunião na cidade de Worms, né, onde eles queriam, os líderes religiosos queriam que ele renegasse os seus escritos, e então a célebre declaração de Lutero, onde ele disse que a sua consciência estava cativa à palavra do Senhor. E de fato tudo o que ele escrevia estava ou não ia de encontro com a palavra do Senhor, então ele não poderia de forma alguma ir contra a sua própria consciência. Mas não ficou somente em Lutero. Logo depois nós vemos também um grande reformador que nós conhecemos e que na igreja presbiteriana temos bastante conhecimento dele, que é o João Calvino. Calvino tinha apenas 8 anos de idade quando aconteceu a reforma protestante. Calvino, ele nasceu na França e apenas com 25 anos, ele sendo influenciado pelos ensinos de Lutero e pelo movimento da reforma, ele acaba sendo perseguido lá na França e foge então para a Suíça, onde nós sabemos da obra que ele ali teve, né, na vida daquele país, e principalmente na cidade de Genebra, governando aquela cidade, e como ele foi usado por Deus ali também, com os princípios da reforma, da doutrina reformada, mudou a condição daquela cidade. Calvino, ele, poucos anos depois, em 1536, ele escreve a tão conhecida obra de Calvino, que é as Instituições da Religião Cristã, que é um compêndio teológico e doutrinário sobre a fé cristã. Temos também Henrique VIII, com a reforma anglicana lá na Inglaterra. Estes foram alguns nomes que marcaram este momento e este episódio, onde o Senhor assim usou estes homens para que pudesse fazer com que a sua palavra, assim como Paulo aqui, ele escrevendo a Timóteo, ele pode instruir Timóteo, ele traz Timóteo a instrução da palavra e faz algumas exortações para Timóteo nesse texto que nós fazemos. Por isso, meus queridos, até à luz da reforma protestante, uma das bases, o que nós chamamos de solas da reforma protestante, é sola escritura, ou somente a escritura. No texto em que nós lemos aqui, no texto que Paulo escreveu a Timóteo, fica bem enfático e claro essa questão da escritura sagrada e do papel da palavra do Senhor na vida do ser humano. Após essas exortações sobre o serviço firme
onde Paulo fala nos primeiros capítulos, no capítulo que inicia capítulo 1 e capítulo 2, ele faz essas exortações sobre essa sã doutrina neste capítulo e também no próximo capítulo, no capítulo 4. Ele avisa sobre tempos difíceis, complicados, que Timóteo certamente enfrentaria como um líder da igreja, como um servo fiel ao Senhor, como um pastor que tinha como, ou que deveria ter como compromisso primeiro a pregação fiel das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor. E com certeza ele vai falando de pessoas que durante tempos difíceis acabam abrindo mão desta fidelidade por causa das dificuldades. E Paulo então exorta Timóteo para se manter firme na palavra do Senhor, para que Timóteo fugisse dessas pessoas em que não estavam preocupadas ou não estavam certas de continuar assim sempre seguras e firmadas na palavra do Senhor. Ou seja, Paulo ele lembra a Timóteo de como ele havia sido perseguido de perto por causa da palavra do Senhor, por causa da fidelidade à palavra do Senhor, por causa do seu ensino da palavra do Senhor. Tantas perseguições ele viveu na sua vida. Paulo ele também deixa claro para Timóteo que da perseguição que cairá certamente sobre todos aqueles que se propõem a viver fielmente, a pregar fielmente, a ter como base da sua vida somente as Escrituras Sagradas, viver piedosamente em Cristo, certamente assim seremos perseguidos. Enquanto nós vivermos à luz da palavra do Senhor, certamente homens perversos, maus, se levantarão contra nós e nos perseguirão, nos atacarão e certamente tentarão enfraquecer a nossa fé e a nossa fidelidade nas sagradas Escrituras. Timóteo é exortado a continuar nas coisas que ele tinha aprendido. Paulo ele faz essa referência clara do conhecimento de Timóteo desde a sua infância, onde ele aprendeu com a sua mãe, onde ele aprendeu com a sua avó, as verdades da palavra, a palavra de salvação pela fé somente, inclusive, e ele então instrui como ele deveria viver à luz desta palavra. Por isso, meus queridos irmãos, como é que nós podemos viver o valor de toda a Escritura? Sola Escritura. Como é que o cristão, como é que você pode viver este valor? Pois a palavra do Senhor é muito valorosa. Muitos hoje em dia têm a desprezado, mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo sabemos quão valorosa é a sua palavra. Como você pode viver o valor, a verdade de toda a Escritura na sua vida? Primeiro, seguindo o exemplo de servos fiéis. Veja no versículo 10 e 11 o que o apóstolo Paulo diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Se nós queremos viver o valor total da palavra do Senhor, nós precisamos seguir o exemplo de servos fiéis. Timóteo havia seguido de perto o ensino do apóstolo Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Tu tens seguido de perto o meu ensino. O apóstolo Paulo instruiu aquele servo e aquele servo atentamente ouviu as suas instruções. Aquele servo prestou atenção nos ensinos do seu mestre, do ensino do apóstolo Paulo.
Como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha para o meu exemplo, mas olha para o meu exemplo porque eu olhei para Cristo. Ou seja, olhando para o meu exemplo, vocês também viverão a Cristo. E é isso que Timóteo aqui assim o faz. Ele seguiu de perto o exemplo do grande apóstolo Paulo. Ele seguiu o seu ensino, ele seguiu o seu procedimento, ele seguiu o seu propósito, ele seguiu a sua fé, a sua longanimidade, o seu amor e a sua perseverança. Veja quantas qualidades são descritas aqui do apóstolo Paulo. Quantas graciosas qualidades daquele servo do Senhor que abriu mão de toda a sua vida e dedicou-se a pregar a palavra do Senhor, a levar as verdades do Evangelho a toda criatura. E ele diz que ele viveu para ensinar as verdades das Escrituras e somente as verdades das Escrituras. Ele viveu este seu ensino, o seu procedimento era adequado, o seu procedimento era conforme o seu ensino, que era das Escrituras. Ele viveu com propósito. O chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua vida havia um propósito e ele cumpriu com esse propósito. Ele viveu com fé, crendo, independente das dificuldades e circunstâncias que ele certamente viveu, adversidades tremendas, ele continuou confiando no Senhor Jesus. Ele foi longânimo, ele aguardou, ele teve paciência, e essa paciência ele aguardou no Senhor. O Senhor que havia encontrado lá no caminho de Damasco era o Senhor que estava caminhando todos os caminhos que o apóstolo Paulo andava, o Senhor estava ali com ele e pacientemente ele aguardava sempre no Senhor. Viveu com amor pela obra do Senhor, amou a obra de tal forma que entregou a sua vida por ela e a sua perseverança. Ele não desistiu, não importa quantos açoites e quantas dificuldades ele viveu, ele não desistiu, perseverou até o fim. Ele completou a carreira, ele guardou a sua fé. Que exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo. Então, meus queridos irmãos, se nós queremos viver o valor, a verdade da palavra do Senhor, nós devemos sim seguir o exemplo de servos fiéis. Como o apóstolo Paulo, que aqui na palavra do Senhor foi exemplo para Timóteo, e que é exemplo para nós também. Como tantos outros servos nos nossos dias, homens e mulheres de oração, de leitura da palavra, de fidelidade no Senhor, como o exemplo de Lutero, que não abriu mão de viver a verdade do Senhor, mesmo que ele tenha sido perseguido, excomungado pela igreja, mesmo que a sua vida estava ali correndo risco, ele não abriu mão. Servos como Calvino, exemplos de fé, de ser instrumentos de Deus nas suas mãos, que também nós que queremos viver a sola Escritura, o valor das Sagradas Escrituras, devemos olhar para exemplos fiéis do Senhor. Exemplos mesmo daqueles que viveram grandes perseguições e dificuldades, como o apóstolo Paulo vai dizer, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, o que aconteceu por todas as regiões que eu passava, variadas perseguições que ele suportou, mas uma certeza e uma segurança que o apóstolo Paulo declara a Timóteo. Siga também o meu exemplo, Timóteo, em todas essa fidelidade com o Senhor, em todo o meu sofrimento, mas na certeza também de que em todos os momentos o Senhor me livrou. É isso que ele diz no final do versículo 11. Se nós queremos viver o valor das Sagradas Escrituras somente pelas Sagradas Escrituras, siga exemplo de servos fiéis. Em segundo lugar, se nós queremos viver
o valor, a verdade das Sagradas Escrituras, nós devemos saber que nós seremos perseguidos. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, é uma afirmação. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus amados, todas as vezes que nós nos propomos a viver somente pela palavra do Senhor, viver piedosamente, fielmente à luz da palavra do Senhor, tenha certeza absoluta que nós seremos perseguidos. Se nós estamos vivendo neste mundo, nos nossos dias, de bem com o mundo, se nós estamos vivendo dias em paz com o mundo, algo está de errado com o nosso cristianismo. Algo está de errado com a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Algo está de errado com a nossa piedade. Porque se nós desejamos, se nós nos propomos a viver piedosamente, nós precisamos saber que nós seremos perseguidos. Meus queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que se Ele foi perseguido, nós também o seríamos. Se Ele é o nosso mestre, o foi, nós que somos seus servos também o seremos. Não podemos viver neste mundo sem dificuldades, sem provações, porque neste mundo nós teremos tribulações. Isto é uma verdade dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo provou isso na sua carne. Mas a grande verdade, graça à verdade, é que o próprio Senhor Jesus Cristo venceu o mundo e venceu todas elas. Mas não pense que na vitória do Senhor Jesus Cristo, de todas as dificuldades, nós estamos isentos em nossa vida de vivermos estas mesmas dificuldades. Pelo contrário, se nós queremos viver piedosamente, em Cristo nós seremos perseguidos. Se nós queremos viver somente pelas Escrituras, à luz de toda a verdade das Escrituras sagradas, nós seremos perseguidos. Sabe por quê? Porque nós convivemos com homens maus. Neste mundo está cheio de homens maus. Neste mundo está cheio de inimigos do Evangelho, inimigos da cruz de Cristo, inclusive dentro da própria igreja. E por isso é que nós somos perseguidos. Os homens perversos e impostores. Perversos, nós sabemos que nós estamos cercados e é até fácil de observar a perversidade no ser humano, de podermos perceber quem são estes perversos, mas há muitos impostores também. Muitos que estão do nosso lado, convivendo conosco, inseridos dentro da própria igreja, mas levando a igreja à bancarrota, à destruição, às heresias, a menosprezar a palavra, as Escrituras, a jogar no lixo as verdades do Senhor, a desvalorizar o poder de Deus, a ação graciosa e salvífica do Senhor Jesus Cristo, como nós temos visto, como o que aconteceu lá no berço da Reforma Protestante, na Europa, onde o liberalismo teológico destruiu com a fé impostores, onde aqueles que se levantavam para trazer de volta somente a Escritura, como Lutero fez, foi perseguido. Nós certamente também assim o seremos, mas nós devemos continuarmos firmes na verdade da palavra do Senhor, porque os homens impostores, perversos, vivem enganando e também sendo enganados. Aqueles que são contra a verdade da palavra do Senhor enganam tantos, mas o fato é que também eles próprios são enganados.
Estes que são instrumentos do próprio inimigo para enganar os crentes, os servos do Senhor, para tentar enganar até os próprios eleitos. Estes mesmos estão sendo enganados pelo inimigo. Estes mesmos estão sendo usados. Mas nós que somos servos, nós que somos ou detemos a verdade da palavra do Senhor e cremos nela integralmente, creia que esta palavra e a verdade nos libertará de todo este engano. Meus queridos e amados, não se propõe a receber mentiras, não se propõe a se alimentar com falsos ensinos. Hoje em dia nós temos muito disso. Busque referências de fidelidade, de servos fiéis, de fidelidade à palavra do Senhor, para você ser edificado. Não se deixe enganar. O mundo está cheio de perversos e de impostores. Se você quer viver o valor da palavra, das Sagradas Escrituras, a verdade das Sagradas Escrituras, siga exemplo de servos fiéis. Se você quer viver o valor, a verdade das Sagradas Escrituras, saiba claramente que você será perseguido. E por último e em terceiro lugar, se você quer viver o valor e a verdade das Sagradas Escrituras, permaneça naquilo que você aprendeu nas Escrituras. Veja do versículo 14 até o versículo 17 o que Paulo vai dizer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Permaneça naquilo que você aprendeu nas Sagradas Escrituras. Permaneça naquilo que você foi inteirado e que você sabe que aprendeu. Permaneça naquilo que desde a infância os seus pais ensinaram, exemplos para você de fidelidade à palavra do Senhor e que se preocupou em ensiná-lo. Permaneça naquilo que não muda, podem passar anos, décadas, séculos e milênios, nunca mudará, porque a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, imutável. Pode-se passar séculos, podem passar gerações, podem se levantar erros, interpretações diversas como nós vemos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e permanece da mesma forma, não muda. Por mais que muitos queiram mudar as verdades da palavra do Senhor, eles passam e essas mentiras ficam com eles. A palavra do Senhor permanece e permanece fiel. E esta é a exortação que o apóstolo Paulo vai trazer para Timóteo. Timóteo, não se esqueça de permanecer naquilo que você aprendeu nas Escrituras. Continue vivendo nestas coisas que você aprendeu desde a infância, porque são elas que lhe tornam sábio. São elas que lhe trazem a verdade da salvação, e a salvação pela fé em Cristo. Veja aqui a base do que Lutero também viu lá. Justo viverá por fé. A salvação é somente pela fé. E as Sagradas Escrituras é a palavra do Senhor que nos diz isso. É a palavra do Senhor que apresenta o Senhor Jesus Cristo, é a palavra do Senhor que fala das suas boas novas, fala do seu sacrifício, fala da sua vitória sobre a morte e a ressurreição, nos dá esperança da sua volta. É a palavra do Senhor. É ela que nos instrui a sermos melhores pais, maridos, mulheres, melhores servos, melhores profissionais.
É a palavra do Senhor que nos torna sábios para lidar com todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Não deixe ela de lado, permaneça nela. Use-a constantemente na sua vida, tenha ela como única regra de fé e prática, que é um dos ensinos na teologia reformada, somente a palavra de Deus, contrariando inclusive o próprio ensino de então ali de Lutero, onde a Igreja Católica ela tinha como base de fé a palavra do Senhor, a Bíblia, mas não somente ela. Ela também tinha como base de fé a sua história, o que vinha acontecendo ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, e sendo ensinado, também valia como base de fé. E também o que o Papa escrevia nas suas bulas papais ou decretava-se também era mais uma base de fé. Não era somente a Bíblia, mas o ensino reformado vem dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. E sabe por quê? Porque toda e absolutamente toda ela é a palavra de Deus. E segundo o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus. E ela tem tanta utilidade para as nossas vidas, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça, a fim de que cada um de nós, homens e mulheres de Deus, fosse habilitado para servir ao Senhor perfeitamente, habilitado para toda boa obra. Meus queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa, a palavra do Senhor é graciosa, a palavra do Senhor transforma, assim como transformou a minha vida, transformou a sua vida, continuará transformando vidas de pessoas que andam perdidas. A palavra do Senhor é algo que vem de encontro ao coração do ser humano, aplicando o tão grande presente de Deus, a fé, que é dom de Deus, que nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se nós desejamos, se você deseja viver o valor, a verdade das Sagradas Escrituras, siga o exemplo de servos fiéis. Eles também nos instruirão, eles nos exortarão, eles servirão de exemplo para cada um de nós. Se você quer viver este valor e esta verdade, não se iluda, saiba que será perseguido. Mas não importa que tipo de perseguição que nós vivemos, não importa o que nós passarmos, se nós passarmos por Cristo, bem-aventurados nós somos. E também, não se esqueça, firme sempre, permaneça sempre no que você tem aprendido nas Sagradas Escrituras. E desta forma, ela nos edificará, nos instruirá, e nós seremos servos fiéis, obedientes ao Senhor, para tudo que Ele nos instrui a fazer, para toda boa obra. Que Deus assim muitos abençoe, que neste mês seja um mês de lembrança, de rememoração dessa data tão importante que foi a Reforma Protestante, mas que ela não tenha ficado com Lutero, nem tampouco com Calvino, muito menos com Henrique VIII e tantos outros que passaram e que vieram depois deles, mas que ela esteja viva em nosso coração, não somente no mês de outubro também, mas todos os meses do ano, onde nós possamos assim lembrar como Deus operou na vida do apóstolo Paulo, na vida de Timóteo, na vida de Lutero, e que pode operar na sua vida também, para que a palavra do Senhor possa continuar sempre sendo pregada fielmente a todos. Que Deus assim muito os abençoe, em nome de Jesus. Nós oraremos para encerrarmos este momento. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pela tua palavra. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela salvação em Cristo. Te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, Senhor, que tocou no coração de Lutero, que transformou aquela vida
e que tem tocado em cada um dos nossos corações, edificando as nossas vidas e nos instruindo, nos exortando a viver segundo a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito assim ilumine as nossas mentes e os nossos corações para a compreensão cada vez mais das verdades do Senhor contidas na Tua palavra. Que nós possamos não somente seguir, Pai, exemplos fiéis, que nós sejamos exemplos fiéis para aqueles que carecem, ó Pai, aprender mais do Senhor. Que nós sejamos fortes, firmes em meio à dificuldade, em meio às provações e perseguições, crendo que o Senhor, assim como livrou o apóstolo Paulo, de todas também nos livrará. E que em nome de Jesus, Pai, que nós permaneçamos sempre firmes e fiéis à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora, queridos irmãos, orar, entregando este culto a Deus. Logo em seguida eu darei a bênção apostólica, você ouvirá o pós-lúdio e logo em seguida, após o pós-lúdio, eu retorno para dar alguns breves recados para vocês. Senhor, que alegria nós nos reunirmos para adorarmos ao Teu santo nome, nós ouvirmos uma palavra tão abençoada como essa, ó Deus. Que o Senhor possa lacrar esta palavra no nosso coração com o Teu Santo Espírito, que nós possamos aplicá-la ao nosso coração e que nessa semana que se inicia, nós possamos lembrar dessa mensagem dia após dia, para que ela produza o efeito a qual o Senhor a mandou nessa noite para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e que principalmente sejamos testemunhas da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. E que esse grande amor, o amor de Deus maravilhoso, insondável, inarredável, seja sobre a tua vida, juntamente com a graça do nosso maravilhoso Salvador, Jesus o Cristo, e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.